Milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o dia 25 de dezembro como uma data sagrada. Mas e se o verdadeiro significado desse dia estivesse escondido sob camadas de segredos antigos? Antes dos pinheiros e das luzes modernas, o solstício de inverno guardava celebrações que a história oficial tentou apagar. Vamos mergulhar no tempo em que o Natal ainda não era o Natal e descobrir como uma estratégia política e religiosa transformou festivais pagãos no evento mais influente da humanidade. Imagine um mundo mergulhado no silêncio absoluto das florestas ancestrais, onde a única luz vinha das estrelas distantes e do crepitar de fogueiras solitárias. Milhares de anos antes da eletricidade, o mês de dezembro não era sinônimo de festas iluminadas e vitrines coloridas, mas de um medo visceral, profundo e quase paralisante. Conforme o sol se punha cada vez mais cedo, os dias se tornavam curtos e pálidos, e as noites se estendiam como mantos de gelo sobre a terra. Para o homem antigo, o retorno da luz não era uma certeza científica, mas um milagre conquistado através de súplicas e rituais desesperados. O sol parecia estar morrendo, abandonando a humanidade à mercê de forças invisíveis que habitavam a escuridão. Este não é o relato do Natal que você encontra nos livros escolares ou nas pregações modernas. Esta é a história de um segredo enterrado sob séculos de dogmas, uma teia complexa de tradições esquecidas que revela como a fé, a sobrevivência e a política de impérios colidiram para criar a celebração mais influente da história humana. Para entender quem somos hoje, precisamos apagar as luzes da modernidade e caminhar pela penumbra de um tempo onde o inverno era o maior dos deuses. Para compreender a magnitude dessa transformação, nossa jornada deve retroceder até o coração pulsante da Roma antiga, um império que não dominava apenas territórios, mas também a alma de seus súditos. Imagine a cidade de Roma no século II, uma metrópole de pedra e mármore que, durante o solstício de inverno, parava completamente para a Saturnália. Este não era um simples feriado, era uma explosão de caos planejado que durava 7 dias. Dedicada a Saturno, o antigo deus da agricultura e do tempo, a festa representava um retorno à mítica Idade de Ouro, um tempo em que todos eram iguais e a natureza provia tudo sem esforço. Durante a Saturnália, o mundo virava de cabeça para baixo. As execuções eram proibidas, as guerras eram pausadas, e em um gesto que desafiava toda a estrutura romana, os senhores serviam seus escravos em banquetes suntuosos. As ruas eram tomadas por multidões que gritavam "Io Saturnalia", enquanto o rei da desordem era coroado para presidir as festividades com brincadeiras e excessos. Mas enquanto o povo se perdia no vinho e nos jogos, nos quartéis militares e nos corredores do poder, um culto ainda mais misterioso e solar ganhava força avassaladora: a adoração ao Sol Invictus, o Sol Invicto. Este culto, com raízes orientais e persas, pregava que o sol morria no ponto mais baixo do inverno para renascer vitorioso. O dia 25 de dezembro era o ápice dessa crença, o nascimento da luz invencível, que nenhum inimigo poderia apagar. Você acredita que tradições tão profundas e viscerais como essas podem sobreviver por milênios apenas mudando de nome e de rosto? Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre essa fusão de culturas e o quanto desse caos antigo você ainda percebe nas nossas festas modernas. A grande virada histórica, o momento exato em que o Natal antes do Natal começou a se transformar no que conhecemos, ocorreu num período de instabilidade e transição profunda para o Império Romano. No século IV, o cristianismo já não era uma seita perseguida nas catacumbas, mas uma força social que o imperador Constantino não poderia mais ignorar. Havia, porém, um impasse teológico e cultural de proporções gigantescas. Os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus. Seu foco era a ressurreição. Além disso, as Escrituras não davam qualquer pista sobre a data exata do nascimento do Messias,
com muitos teólogos sugerindo datas na primavera ou no outono. No entanto, o povo romano e os novos convertidos sentiam um vazio insuportável ao serem proibidos de participar da alegria e do fervor das festividades pagãs de dezembro. A solução foi uma manobra política e religiosa de genialidade sem precedentes. No ano de 336, a Igreja de Roma declarou oficialmente que o nascimento de Cristo seria celebrado no dia 25 de dezembro. Não foi uma escolha aleatória baseada em evidências históricas, mas uma sobreposição estratégica. Ao declarar que o verdadeiro Sol da Justiça nascia no mesmo dia que o Sol Invicto, o Império batizava os costumes pagãos em vez de tentar destruí-los. O povo não precisava abandonar sua festa de luzes e banquetes, eles apenas precisavam mudar o destinatário de sua devoção. O nascimento de um Deus solar dava lugar ao nascimento do Filho de Deus, garantindo que a nova fé se espalhasse como um incêndio por todas as províncias do Império. Agradecemos por continuar conosco nessa viagem pelo tempo. Sua curiosidade é o que mantém a história viva, e garanto que o melhor ainda está por vir, pois os segredos que cercam os símbolos que você tem em casa são ainda mais surpreendentes. Mas se a data foi uma construção estratégica, os símbolos que hoje decoram nossas casas são um verdadeiro mosaico de mistérios vindos de terras ainda mais remotas. Enquanto Roma fundia o Sol com Cristo, no norte gélido da Europa, os povos germânicos e celtas celebravam o Yule. Para estes povos, o inverno era uma batalha espiritual. Eles acreditavam que durante as 12 noites do solstício, a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos tornava-se fina como uma névoa. A árvore decorada, que hoje brilha em nossas salas, tem sua origem nessas florestas sombrias. O pinheiro era a única árvore que permanecia verde e vibrante, enquanto tudo ao redor parecia morto pelo gelo. Para os druidas e tribos nórdicas, o pinheiro era o receptáculo da força vital da natureza. Eles o decoravam com velas para simbolizar o retorno das luzes celestiais e com frutas para atrair a fertilidade da primavera. O tronco de Yule, uma peça imensa de madeira que deveria arder por 12 dias seguidos, era o coração da casa. Suas azemas eram guardadas como talismãs contra raios e doenças. E a figura do ancião generoso, muito antes de ser o bispo Nicolau ou a figura comercial que conhecemos, ecoava o deus Odin, o pai de todos, que durante as noites de inverno liderava a caçada selvagem pelos céus. Odin, montado no seu cavalo de 8 patas, distribuía recompensas ou punições aos humanos, um mito que cruzou séculos até ser suavizado pela modernidade. Até mesmo o ato de trocar presentes é um eco direto das estrenas romanas e das oferendas germânicas, gestos feitos para selar alianças e garantir a proteção dos deuses no ano que se iniciava. Cada detalhe do Natal é, na verdade, um sobrevivente silencioso de milênios de história, uma peça de um quebra-cabeça que une Césares, guerreiros vikings e camponeses medievais. Ao olharmos para o Natal moderno, percebemos que ele é muito mais do que uma celebração religiosa ou um evento comercial. Ele é uma cápsula do tempo, um testemunho da incrível capacidade humana de adaptar, fundir e ressignificar o passado para que as tradições nunca morram. O Natal antes do Natal nos ensina que sobre as camadas de luzes LED e canções festivas pulsa um coração antigo que ainda teme a escuridão e ainda busca desesperadamente pela luz. Celebramos o nascimento de Cristo, mas o fazemos com as mãos dos pagãos, com os símbolos das florestas boreais e com o ritmo dos banquetes romanos. Talvez a verdadeira magia dessa data não esteja no que mudou, mas no que permanece igual. A necessidade universal de nos reunirmos, de compartilharmos o calor e de acreditarmos que não importa quão longa ou curta seja a noite, o sol sempre encontrará um caminho de volta para casa. Nossa celebração atual é a prova de que a história não é feita de rupturas, mas de uma continuidade invisível que nos liga aos nossos ancestrais mais distantes. Se as origens dessa data fossem reveladas de forma absoluta, o significado dela mudaria para você? Reflita sobre como as tradições moldam sua identidade
e o que você realmente celebra quando as luzes se apagam. Não esqueça de se inscrever para continuar explorando conosco os segredos que o tempo tenta esconder sob o véu do esquecimento. No próximo vídeo, mergulharemos em uma faceta ainda mais obscura deste período, as figuras sombrias e os monstros do inverno que a modernidade preferiu apagar da nossa memória.